Todos de pé, proclamemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, quem puder pode sentar. Sempre é bom nós, quando estamos reunidos em torno da mesa da palavra. A celebração nos dá esse alimento da mesa da palavra. Palavra de Deus, aonde Ele mesmo disse na tentação do deserto, em Mateus 4, que não só do pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é o sustento de toda a igreja. E dentro desta missão, nós aqui estamos dando jus a essa chamativa da igreja a sermos missionários. Que cada um de nós, irmãos, como igreja de Cristo, possamos entender aquilo que Ele quer de cada um de nós. Como diz a palavra de hoje, através do evangelista São Lucas, que um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. E terminando sua oração, os seus discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus foi e disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Por isso, meus irmãos, que nossa missão como igreja é trabalharmos em tudo para que o nome de Deus seja santificado. Mas não é somente com as prédicas,
não é somente com dizer glória a Deus, porque a palavra diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E como termos força de viver essa vontade de Deus na nossa vida, diante do mundo que é tão contrário aos ensinamentos do Senhor, diante do mundo que rejeita a ordem de paz do Evangelho, e de por todo o mundo anunciar essa paz às casas, né? Assim que o Senhor disse quando enviou os seus discípulos: se houver ali alguém que seja da paz, esta paz vai repousar sobre eles. E o que a gente vê no mundo, principalmente lá na terra de Jesus, é guerra. Guerra e mais guerra. Um povo, todos irmãos, todos próximos, se odiando. E que nós, como cristãos, que não estamos vivendo essa realidade, é dever nosso, meus irmãos, rezar por esses irmãos, pedir a Jesus misericórdia por esses povos, tanto na Ucrânia como lá em Israel, a faixa de Gaza ali, que os palestinos, que não são todos, né, para não dizer o nome que se diz, mas todos do mal, existem pessoas ali, famílias que estão sendo tidas como escudo humano, estão sofrendo, estão morrendo, e é muito triste, meus irmãos. Os inocentes, as crianças que estão sofrendo, sendo arrancadas dos seus pais, sendo colocadas em jaulas, e nós não podemos ser indiferentes. É preciso chorar também. É preciso que cada um de nós sinta dor, e ao se colocar Pai Nosso, então somos todos irmãos, somos todos uma família só. Não é lá, não tenho nada a ver. Se rezamos o Pai Nosso e entendemos o que rezamos, se rezamos e queremos que essa oração não seja somente prédica, ou somente para cumprir aqui uma função, viemos, celebremos e não nos comprometeremos com o que rezamos. É preciso nos comprometer. E começa a partir de nós, já no terreiro de casa, já entre nós, podermos viver essa fraternidade e nos esforçarmos, como diz o Evangelho, para viver esse amor. Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Como que o reino de Deus vem ao meio, aonde rejeita-se o príncipe da paz. Jesus é paz. Jesus é amor. Jesus é perdão. Jesus é misericórdia. Aonde há amor, aonde há perdão, aonde há misericórdia, existe reino de Deus. E isso foi palavra do nosso pároco, Padre Arnaldo, quando ele disse que podemos estar reunidos, se não nos amarmos, podemos ser qualquer coisa menos igreja. Que nós possamos nos esforçar para ser um povo de Deus, que vence as diferenças sem gerar indiferença, entendendo que somos uma família só. Que aquilo que às vezes falta em mim, tem no irmão, nos completamos como o corpo místico da Igreja de Cristo. O corpo não é todo olho, não é todo mão, nem todo pé. Por isso o olho não pode dizer eu não preciso da mão, ou a mão dizer eu não preciso do pé. O corpo necessita de todos os membros, e membros sãos, trabalhando para o reino de Deus. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Perdoai as nossas ofensas, não foi assim que o Senhor ensinou os seus discípulos? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja, irmãos, que nós
colocamos uma condição. Nós estamos rezando o Pai Nosso, estamos dizendo: Senhor, só me perdoa se eu perdoar o meu irmão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, assim como nós. Então, se nós não nos esforçarmos para viver esse perdão, nós estamos rezando sempre uma mentira. E é bom observar o que rezamos. É bem verdade, irmãos, que não somos santos, mas somos chamados à santidade. A santidade é para a Igreja de Cristo. Jesus veio e derramou o Espírito Santo para fazer santos. Muitas vezes nós, católicos, pensamos que os nossos santos já caíram pronto, né? Com a imagenzinha feita de borracha, de gesso ou de resina. Mas não. Foram homens que caminharam conosco, no nosso meio, no tempo deles, mas seres humanos. Não eram extraterrestres que vieram do outro mundo. Não. Aqui o nosso padroeiro de São Sebastião, e você não sabe, mas todos conhecem, era um soldado romano. E nós sabemos que os soldados romanos foi quem matou Cristo. E nós sabemos a crueldade dos soldados romanos. E São Sebastião era um soldado romano. Mas quando ele conheceu Jesus Cristo, ele renunciou, porque ele sabia que aquele lugar não era para ele. Ele sabia que o império era cruel e que não respeitava Deus nem ninguém. E o chamado de Deus, chamado de Jesus ao seu coração, fez com que ele renunciasse ao seu posto de soldado romano e aceitasse Jesus Cristo, não somente com palavras, mas com a vida. E isso custou a sua vida. Ele morreu por isso. Ele foi assassinado porque ele aceitou Jesus de verdade. Ele não brincou de aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus de verdade. Por isso mataram São Sebastião. Santo Expedito também era um soldado romano. E quando ele recebeu o chamado no coração para servir a Deus, que ele estava para dar o seu sim, chegou aquele pássaro preto, couvo, mas ali era o demônio em forma de pássaro. E quando o Santo Expedito estava para dar o sim, na língua lá daqueles povos, o couvo falou, cras, cras, que quer dizer mais tarde, mais tarde. E Expedito viu que era o demônio, puxou o couvo pela asa, jogou debaixo dos seus pés e pisou nele e disse, hoje, hoje, não tardarei o meu sim ao Senhor. E se nós formos observar, meus irmãos, todos os sims dos santos foram um sim para valer. Não foi um sim de euforia. Foi um sim com a vida. E todos nós, como Igreja de Cristo, que estamos caminhando também para um dia chegar a esse grau, que se Deus quiser, é preciso nós lutarmos contra nós mesmos, lutarmos contra o mundo, porque quem quer servir a Jesus de verdade vai ser rejeitado pelo mundo. Você vai ser quadrado, antiquado, você vai ser besta, você vai ser aquele que vive em outro mundo, você vai ser um indiferente. É isso que o mundo taxa, alienado, fanáticos. Foi isso que o bispo disse? Foi? O bispo que falou lá diante do Supremo, da ministra Rosa Weber, onde ele disse, querem nos desclassificar como fanáticos. Mas é ser fanático defender o que a ciência defende? Que a vida da criança já permanece desde a sua concepção? E assim, meus irmãos, é lutar contra o mundo mesmo. Por isso, vivendo esse chamado de Deus e nos fortalecendo pela via da oração, a exemplo de Nossa Senhora, qual celebramos hoje,
que ainda jovenzinha deu o seu sim com a vida, renunciando às suas vontades, os seus projetos, até mesmo seu plano de casamento com José. Tem uma canção que diz: casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, mas nada disso acontecia, pois você foi amar Maria. Então, parece que até José tinha plano, né? Tinha muitos sonhos, casar com Débora ou Sara, né? Vamos dar uma pesquisada e saber quem era Débora e Sara. Talvez uma das paqueras que queria ir casar com José, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, se nunca ter que se exilar, isso, fugir para o Egito e se esconder com sua Maria. Mas ele fez o quê? Aceitou também a missão de ser o guardião, pai do Filho de Deus, para que ele viesse acolher a grande missão da salvação de toda a humanidade. Então Nossa Senhora, meus irmãos, ela não reclamou, ela não murmurou, ela não se queixou. Nossa Senhora poderia dizer: bom Deus, Tu és o Todo-Poderoso, quem pode se igualar a Ti, Deus? E aí São Miguel já disse, né, diante do demônio, lá quando expulsa ele do céu: quem como Deus? Ninguém. Deus, eu tenho que fugir com teu filho para o Egito, porque o rei Herodes quer matar o menino. E tu não defende teu filho, Deus? Nossa Senhora poderia questionar. É assim que muitas vezes nós dizemos quando estamos servindo: eu te sirvo tanto, eu faço isso, faço aquilo, por que na minha casa? Por que na minha família? Por que com meu filho? Por que com minha filha? Meu Deus, o que é que eu fiz? E aí a gente fica muitas vezes se condenando, buscando resposta. E aí lembramos o que Padre Léo disse: eu não pergunto o porquê, mas o para quê. Tudo tem um para quê. E quando nós estamos, meus irmãos, nessa dimensão espiritual, ontem foi o Evangelho de Marta e Maria, e que Jesus dizia que Maria de Betânia sentou aos pés, escolheu uma boa parte, né, ou a melhor parte, nas palavras de Jesus. Nós devemos sempre estar em oração para entender aquilo que Jesus quer de cada um de nós, aquilo que Sua palavra nos orienta e nos conduz como regra de vida. Que possamos pedir a Jesus, na Sua infinita misericórdia, no Seu amor, a graça de crescermos espiritualmente. E assim como coloca a condição hoje da palavra de hoje de São Lucas, perdoar é uma condição do Evangelho para ser perdoado. Não é eu que estou dizendo, é Jesus que ensinou a rezar dessa forma. É o Pai Nosso que nos diz: teu perdão é uma condição de dar perdão. Queremos ser perdoado? Perdoe. Queremos ser perdoado? Perdoe. Queremos ser perdoado? Perdoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.